Transforme sua alma hoje. Renovação celestial sobrenatural enquanto você dorme. E a noite caía no pequeno vilarejo, com suas estrelas brilhando como bênçãos no céu. Maria, uma mulher de fé inabalável, permanecia de joelhos, rodeada por imagens de santos padroeiros que iluminavam a pequena capela. Sua rotina de orações fervorosas era uma fortaleza. Todos os dias, ela clamava por um milagre para seu precioso filho, Gabriel. O menino de 10 anos, desenganado pelos médicos, lutava contra uma enfermidade que parecia levar o brilho de sua vida. A angústia que Maria carregava no coração era profunda, e muitos vizinhos, tomados pela incredulidade, duvidavam do poder da oração, deixando-a cada vez mais isolada em sua fé. Naquela sexta-feira, Maria participou da vigília dedicada a São Expedito, o santo das causas urgentes. À medida que as velas dançavam, seu coração pulsava com esperança. Ela clamou com toda a sua alma, desejando ardentemente pela cura de seu filho. São Expedito, ouça meu clamor. As palavras tremulavam no ar, e a atmosfera parecia se iluminar. Após fervorosas horas de oração, Maria retornou para casa. Cansada, mas com uma leveza inexplicável, ela se deitou, deixando suas preocupações se dissolverem nas brumas da noite. Enquanto dormia, uma suave brisa entrou pela janela, trazendo consigo uma serenidade que envolveu todo o ambiente. De repente, uma voz, tão clara quanto cristal, ecoou dentro dela. Enquanto você dorme, sua alma será renovada, e a cura chegará até você. Maria acordou sobressaltada, sem saber se a mensagem era um sonho ou uma manifestação divina. Mas um calor percorria seu corpo, e uma luz interior começava a brilhar. Quando a luz do dia rompeu a escuridão, Maria encontrou Gabriel acordado, radiante, rindo e correndo pela casa. Onde antes havia fraqueza, agora havia força. O menino parecia um novo ser, cheio de energia e alegria. As lágrimas de Maria escorriam de felicidade. Era um verdadeiro milagre. O que antes era descrito como impossível tornará-se realidade, e logo as boas novas se espalharam pelo vilarejo, como um vento suave que traz alegria e esperança. Porém, a felicidade teve seu preço. Um grupo de moradores, céticos e inquietos, questionava a veracidade daquele milagre. O que realmente aconteceu? Murmuravam. Maria, sentindo a pressão do julgamento, decidiu compartilhar sua experiência em um encontro de oração, onde tantas almas sedentas de fé se reuniam. A dúvida pairava no ar, mas sua entrega ao contar sobre a revelação a tornou um farol de esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Maria compartilhava sua experiência, uma onda de fé tomou conta do ambiente, aquecendo os corações presentes. Mas a insegurança dos céticos não foi embora, e uma pergunta inquietante permaneceu. Seria Maria escolhida para guiar sua comunidade em meio à dúvida? Com a fé em seu coração, ela percebeu que essa jornada estava apenas começando, e que novos desafios a aguardavam. O que mais estava prestes a acontecer, enquanto a fé de um vilarejo inteiro estava em jogo? A noite descia novamente sobre o vilarejo, mas a paz que havia tomado conta do coração de Maria parecia dissipar-se nas sombras. Nos dias que se seguiram ao milagre da cura de Gabriel, a agitação tomou conta da pequena comunidade. Os céticos, antes silenciosos, agora se tornaram vozes insistentes, sem descanso. Os murmúrios percorriam a esquina de cada rua, ecoando pelas casas, assombrando cada passo de Maria. Não pode ser verdade, alguns diziam. Deve haver explicações para isso. Um truque, talvez, uma coincidência. A dúvida pairava no ar como uma nuvem densa, disfarçando a luz da fé que havia sido reacendida. Cada olhar desconfiado fazia sentir um peso maior em seus ombros, como se a responsabilidade de um milagre fosse parte dela. Entretanto, Maria não podia se deixar abater. Ela decidirá se levantar. Sem mais hesitar, procurou o sacerdote do vilarejo, o padre Francisco. Um homem sábio e gentil, conhecido por guiar a comunidade com compaixão e discernimento. Em sua presença, Maria desabafou. Padre, meu coração clama por compreensão. Sinto que fui escolhida para compartilhar essa graça, mas os outros não veem. Como posso fazer com que a fé deles renasça a partir do milagre que vivi?
Suas palavras foram carregadas de anseio e sinceridade. Padre Francisco, com um sorriso acolhedor, respondeu: Maria, os milagres são semeados nas almas dispostas a acreditar. Você não precisa convencer quem não quer ver. O que você pode fazer é ser um reflexo da luz que brilhou em seu coração. Continue a fé e permita que sua experiência toque os outros, mas faça isso com amor e paciência. Essa conversa despertou algo novo e radiante dentro de Maria. A fé não era apenas sobre responder a dúvidas, era também sobre a conexão, a partilha e a abertura para o divino. A partir desse dia, Maria começou a preparar um encontro especial de oração, um tempo de adoração e partilha, onde testemunharia não apenas sobre a cura de seu filho, mas sobre o amor que Deus havia derramado em sua vida. No domingo seguinte, uma multidão se reuniu na capela. As velas foram acesas, e o aroma do incenso se mesclava com as vozes que entoavam hinos de gratidão. Corações aflitos e sedentos estavam lá, ansiosos por um toque da divindade. Maria subiu ao altar, um pouco nervosa, mas persuadida por um propósito maior. Ao olhar para os rostos das pessoas diante dela, viu não apenas ceticismo, mas também um anseio por esperança. Queridos irmãos e irmãs, começou ela, com a voz firme, tive um encontro com o divino. Vi a mão de Deus em minha vida e, por meio desse testemunho, quero compartilhar que o milagre está presente em cada um de nós. A cura não é só física, mas espiritual também. Enquanto Maria falava, muitos começavam a derramar lágrimas, restaurados pela fé que brotava. Mas não era apenas a cura do menino que emocionava. As histórias de cada pessoa começaram a ser compartilhadas, revelando suas lutas, suas esperanças, e a busca incessante por um Deus que as entendia. Mas naquele mesmo instante, um homem conhecido por seu ceticismo extremo levantou-se. Seu olhar fixo e a voz trêmula, mas determinada. Por que você e não eu? Se Deus realmente está aqui, por que só a sua fé é suficiente? A pergunta ecoou como um trovão entre os presentes. Maria encarou o homem, a fé pulsando em seu peito. O que responderia? O que Deus diria a ele a partir de sua própria história? O ar estava carregado, e a resposta de Maria poderia ser a chave para abrir o coração de um novo cético em busca. E assim, no calor do momento, o que viria a seguir poderia mudar a vida de todos novamente. Maria respirou fundo, sentindo cada batida de seu coração ressoar com a força daquelas palavras. O olhar firme do homem, carregado de desconfiança e dor, não a intimidava. Em vez disso, despertava nela um desejo ardente de compartilhar a verdade que a havia libertado. Um silêncio profundo pairava no ar, apenas interrompido pelo murmúrio distante de pessoas respirando ansiosas pela resposta. É verdade, começou ela, com a voz suavemente trêmula, mas cheia de convicção. A fé não é um prêmio reservado para alguns. É um dom que Deus oferece a todos nós, independente das nossas dúvidas. O milagre que eu vivi não foi só para mim, mas para lembrar que Ele está aqui, acessível a quem se abre para Ele. As palavras de Maria saíam como um bálsamo sobre as feridas do homem. Ela continuou, sentindo uma luz interna intensificar-se. Não é uma questão de merecimento, mas de entrega. Muitas vezes, é preciso deixar a vida na terra e nos rendermos ao que é eterno. Se você sente essa busca, mesmo com dúvidas, saiba que Deus já está ao seu redor. Os presentes escutavam cada palavra, como se Maria estivesse descerrando um véu entre o céu e a terra. A atmosfera ficou mais leve, e uma murmuração de reconhecimento começou a se espalhar pela capela. As pessoas sentiam que havia algo maior em jogo, algo que transcende a lógica e a razão. Então, o homem baixou a cabeça, sua resistência começando a se desfazer. Maria podia ver o conflito em seu coração, e uma onda de compaixão a invadiu. Eu também já tive minhas dúvidas, ela confessou. Eu passei por momentos em que não vi Deus perto de mim e foi aí que Ele se revelou de maneira mais gloriosa. Não é a resposta que buscamos, mas o relacionamento com Ele. A entrega do nosso ser ao Criador. Maria ali estava, o calor de seu testemunho aquecendo o ambiente. Pessoa por pessoa começou a se levantar, encorajada pelo desejo de renovar sua fé. Alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões de alívio. O diálogo espiritual estava alicerçado em um só propósito, o anseio de experimentar a verdadeira presença do Senhor. E naquela atmosfera renovada, um jovem se aproximou de Maria, segurando um pequeno objeto dourado conhecido como crucifixo. Eu estava perdido, ele começou, a voz embargada. Senti a necessidade de algo mais em mim, e comecei a questionar se realmente havia propósito na minha vida. Mas eu quero acreditar. Quero sentir essa transformação que você falou. No exato momento que as palavras dele ecoaram, um potente sentimento espiritual tomou conta da capela.
O bálsamo da unidade e comunhão era palpável. Maria viu outras almas despertando, necessitadas de cura e esperança. Era uma oportunidade rara e santa. Deus está te chamando para a renovação, meu irmão, disse Maria, estendendo a mão em direção ao jovem. Venha, experimente essa quebra de corrente. Vamos orar juntos. Todos os olhos estavam agora fixos no altar. As vozes engrossaram em uma única oração, um clamor a Deus pedindo por intervenção e transformação. As palavras se erguiam até o céu, como uma nuvem de incenso, trazendo a presença de Deus ao meio de seu povo aflito. Quando a oração atingiu seu clímax, um silêncio profundo caiu sobre a capela. As luzes pareciam brilhar mais intensas, e uma sensação de paz profunda envolveu todos ali presentes. Maria, em seu coração, sabia que aquele momento era crucial. O homem cético, o jovem em busca de sentido e todos os outros presentes estavam a um passo de experimentar o sobrenatural. Mas, de repente, uma voz quebrava o silêncio. Apenas acreditar não é o suficiente, retrucou outra pessoa na multidão, com a expressão confusa. Se Deus é realmente tão bom, por que ainda existem tantas dores neste mundo? O questionamento reverberou entre todos, uma nova camada de dúvida e complexidade surgia. A atmosfera já carregada de fé agora se tornava um campo de batalha entre luz e escuridão. Maria sentia um chamado claro, mas que direção tomar agora? Como conduzir essa incerteza em um caminho para a iluminação e a renovação que desejavam? O pulsar divino era intenso, e enquanto os olhares curiosos se voltavam para ela, um novo desafio se apresentava. Maria estava prestes a dar uma resposta que poderia ressoar profundamente na vida de todos, e, quem sabe, levar a comunidade a um novo nível de espiritualidade. Que revelações viriam a seguir? Maria respirou fundo. O peso da pergunta pairava no ar, como uma nuvem carregada, trazendo promessas de chuva, mas também incertezas. Ela viu as expressões de dúvida refletidas nos rostos ao seu redor. Era um convite ao desespero, mas também uma oportunidade de dizer algo poderoso e verdadeiro. O ambiente estava saturado de expectativa, como um campo preparado para a colheita. Entendo seu questionamento, ela começou, sua voz suave, mas firme. A dor existe, é real, e muitos de nós já sentimos seu peso. É um mistério profundo, que às vezes pode nos afastar da verdade de Deus. Mas eu sou prova de que, mesmo no meio da dor, há uma luz que pode nos guiar. E essa luz é o amor de Deus. Os olhares se fixaram nela, e Maria seguiu, sentindo a condução do Espírito em seu ser. Jesus não prometeu que a vida seria livre de dificuldades, mas ele garantiu que não estaríamos sozinhos. A fé não é apenas sobre a ausência de dor, é sobre como encontramos força para atravessá-la. É sobre como aquele que nos criou está sempre perto, mesmo sem que possamos vê-lo. Ela viu então o homem que havia questionado, seu olhar já menos desafiador. Maria se lembrou da transformação que havia sentido quando a verdade a alcançou. Quão importante era não apenas entender a dor, mas também confiar na presença divina em meio a ela. É nos momentos mais difíceis que Deus se mostra mais próximo de nós, afirmou, e um murmúrio de concordância começou a ecoar entre os presentes. As vozes pareciam se entrelaçar em uma sinfonia de anseios, desesperos e esperanças. Então, um novo jovem se levantou. Com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: eu perdi pessoas queridas e me sinto tão sozinho e isso me faz perder a esperança. Eu compreendo seu sentimento, disse Maria, estendendo a mão de amor e compaixão. Mas saiba que ao abrirmos nosso coração, podemos encontrar o consolo que não conseguimos sozinhos. Às vezes, Deus se revela nos abraços de um amigo, nas orações de alguém que se importa, e até nas memórias que nos fazem sorrir apesar das lágrimas. As palavras de Maria formaram uma teia de conexão, e o ambiente foi preenchido por murmúrios de identificação. Pessoas entreolhavam-se, compartilhando um momento de vulnerabilidade coletiva. Se você está disposto, podemos pegar juntos essa dor e entregá-la a Deus. Podemos pedir conforto e renovar nossas esperanças. Uma onda de assentimento tomou conta da capela. Vozes eram unidas em oração, e a energia espiritual se intensificava. Ao fundo, alguém começou a cantar suavemente, e outros rapidamente se uniram à melodia, como um ato de entrega. O som misturava-se à sensação palpável de esperança e renovação. Enquanto as vozes se elevavam, Maria sentiu um calor em seu peito. Ela sabia que algo poderoso estava acontecendo. Mentes se abriam, corações se curavam, e a dor, embora presente, se tornava um caminho para a transformação. A dúvida que antes parecia invencível estava agora se dissipando. Mas, ao olhar em volta, Maria percebeu alguém recuado, afastado da multidão.
Era uma mulher com um semblante carregado de desespero, suas mãos trêmulas segurando uma Bíblia. Seus olhos refletiam medo e incredulidade, como se ela estivesse presa em uma tempestade interna. Venha, não tenha medo. Maria exclamou, fazendo um gesto convidativo. A fé cresce na comunhão. Podemos caminhar juntas. A mulher hesitou, mas as outras almas ao redor começaram a encorajá-la com sorrisos acolhedores. O momento estava-se prestes a revelar mais do que poderiam imaginar. O coração de Maria pulsava, antecipando que Deus estava prestes a fazer. Isso tudo era um lembrete do poder da comunidade, da força que pode ser encontrada mesmo nas fraquezas. Qual seria a resposta da mulher? Como a transformação poderia desabrochar diante dela? E, mais importante, que segredos Deus ainda guardava para revelar naquela capela sagrada? A mulher hesitou diante do convite de Maria, como se uma corrente invisível a segurasse no lugar. Os murmúrios de apoio em torno dela pareciam dançar no ar, envolvendo-a em uma espécie de bênção coletiva. O ambiente estava reverberando com a energia da oração, e Maria sentia que, mais do que palavras, a crente em sua frente precisava de um toque, de um chamado mais profundo. Meu nome é Sara, a mulher finalmente se apresentou, sua voz mal saindo, quase como um sopro. Maria sorriu calorosamente, abraçando a fragilidade daquele momento. Eu não sei se eu consigo. Não precisa se sentir sozinha, Sara. Estamos aqui para suportar uns aos outros. Às vezes, o primeiro passo é o mais difícil, mas é também o mais necessário. As palavras de Maria eram como um bálsamo, curando feridas invisíveis. Sara olhou ao redor, e, por um instante, os rostos que antes eram desconhecidos se tornaram familiares. Pessoas que também conheciam o oceano de dor e solidão. O olhar de uma mulher idosa, que se esforçava para sorrir apesar da emoção, tocou seu coração. Era um testemunho de resiliência que falava mais alto do que qualquer discurso. Então, como se guiada por uma força que não conseguia entender, Sara deu um passo à frente. O espaço parecia se iluminar ao seu redor, e um silêncio reverente tomou conta da capela, como se todos sentissem a movimentação do Espírito Santo. Maria se aproximou e enlaçou a mão de Sara entre as suas. Juntas, elas se voltaram para o resto da congregação. Vamos ajudar Sara a colocar sua dor aos pés do Criador. Que todos nós possamos renascer em esperança e amor. Amém. Ecoou uma voz, seguida por muitas outras. As mãos começaram a se levantar em sinal de concordância, e uma onda de oração se instaurou. As palavras de incentivo e as súplicas se entrelaçavam em um clamor coletivo, elevando-se em busca de cura e liberdade. Enquanto a congregação orava, Maria viu lágrimas de transformação rolando pelo rosto de Sara. Ali, em meio a estranhos, a mulher começava a sentir que sua dor não a definia. Lentamente, os vínculos da solidão que tinham aprendido começaram a se desfazer, dando lugar a uma nova percepção. Deus, eu entrego minha dor, Sara sussurrou, quase como se falasse apenas para si mesma, mas Maria ouviu. Era uma entrega sincera, uma entrega de um coração cansado. Naquele momento, tudo parecia convergente à dor, à esperança, à fé. A atmosfera estava carregada de uma iluminação internada, cada alma presente se movedora impelida a abrir seu ser. Os hinos subiam, e um sentimento de reverência inundou a capela. Cada pessoa ali, de algum modo, presenteou o ambiente com suas histórias, suas lutas e suas respostas. Mas, à medida que a intensidade da emoção crescia, uma batida suave ecoou na porta da capela. O som era delicado, quase tímido, mas, de repente, parecia cada vez mais intenso, como se quisesse interromper aquele precioso momento. Maria se virou, e os olhos de todos se fixaram na porta. Uma figura se destacava na entrada. A luz do sol que entrava por trás dela a envolvia em um brilho quase angelical. Era uma outra mulher, com um semblante de esperança e determinação. A presença dela trouxe uma nova expectativa à sala, como se o próprio céu estivesse ali, desejando fazer parte daquelas trocas de almas. Estou aqui! A mulher exclamou, e as palavras dela cortaram o ar, desafiando a dor e a solidão que apenas um instante antes dominavam o espaço. O que viria a seguir? O que essa nova visitante tinha a compartilhar? Seria ela um novo testemunho de renovação ou algo ainda mais profundo estava prestes a acontecer naquela capela iluminada pela esperança? As murmurações de surpresa e curiosidade se espalharam entre os presentes, enquanto todos aguardavam o que a mulher na porta tinha a dizer. Maria, percebendo a intensidade daquele momento, sorriu com ternura e fez um gesto de acolhimento. Entre, irmã. Este é um lugar de amor e acolhimento. Com passos hesitantes, mas firmes, a nova mulher avançou.
Seus cabelos escuros refletiam a luz suave da capela, e seus olhos brilhavam com uma chama de esperança. Meu nome é Clara, disse ela, com um tom que parecia vibrar nas paredes, como se suas palavras carregassem uma promessa de transformação. Eu vivi em trevas por muito tempo, Clara começou, sua voz agora mais firme. Recentemente, perdi minha mãe e não sabia como lidar com essa dor insuportável. A solidão me cercou, e eu me afastei de tudo e de todos. A sinceridade nas palavras dela causou uma comoção entre os presentes. O sofrimento de Clara ressoava nas experiências de muitos ali. E assim, como um eco, várias mulheres na congregação começaram a compartilhar suas próprias dores, razões que as haviam trazido àquela capela aquela noite. Mas algo me trouxe aqui, continuou Clara com uma paixão renovada. Uma voz dentro de mim que me dizia para buscar uma nova esperança. Eu não conheço vocês, mas sinto que precisamos de um ao outro. As lágrimas começaram a brotar novamente. Sara, agora envolta em um novo tipo de força, voltou seu olhar para Clara e sorriu. Era um sorriso que carregava empatia, compreensão e, mais do que tudo, um convite à conexão verdadeira. Então, de repente, a mulher idosa que havia tocado o coração de Sara se levantou. Querida Clara, nós temos nossas dores, mas também temos um Deus que transforma tudo. Às vezes, o ato mais corajoso é abrir o coração e deixar que ele entre. A congregação parecia em sintonia com cada palavra que fluía nesse lugar sagrado. As vozes, agora entrelaçadas, criaram uma melodia que reverberava no ar, enquanto todas as mulheres começavam a levantar suas vozes em uma nova canção, uma canção de esperança, um clamor por entrega. Vamos colocar nossa dor aos pés do Senhor. Maria declarou, unindo novamente suas mãos com as de Sara e Clara. As outras mulheres a seguiram, formando um círculo de solidariedade em meio à capela. O clima de oração se intensificou, e a energia parecia palpável. Cada participante consagrava suas lutas ao Pai, buscando renovação e propósito. Os corações ali presentes estavam pulsando de uma forma coletiva, como se cada batida fosse uma súplica ao Criador. E, no meio daquela energia sobrenatural, uma visão começou a surgir na mente de Clara, um futuro onde a dor não seria mais um fardo, mas um testemunho de superação. Deus me mostrou que não estou perdida, ela proclamou, com lágrimas de alívio jorrando de seus olhos. E que nossa dor serve para nos unir, para fortalecer nossa fé. Quero ser uma luz, assim como vocês foram para mim na escuridão. Assim que as palavras dela ressoaram na capela, um murmúrio de assentimento ecoou, seguido por aplausos suaves que se elevaram como uma adoração. De repente, uma nova batida na porta se fez ouvir, desta vez mais forte e urgente. Os olhos de todos se voltaram, e um arrepio de expectativa percorreu a sala. Quem era agora? O que mais poderia acontecer naquele espaço sagrado, que já estava repleto de testemunhos e transformação? A atmosfera palpável parecia convidar o sobrenatural a se manifestar de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Aquela batida na porta soou como um chamado, um convite a uma nova revelação. O coração de Clara disparou. Ela sentiu que algo maior estava prestes a acontecer. Com uma respiração profunda, olhou ao redor, observando as expressões ansiosas e esperançosas dos rostos que a cercavam. Quem será? Sussurrou Sara, abraçando seus próprios braços, um misto de curiosidade e apreensão. A mulher idosa, que havia compartilhado palavras de sabedoria anteriormente, caminhou lentamente em direção à porta. Maria a seguiu, oferecendo um gesto de incentivo. A presença do Senhor está aqui, e essa porta pode estar sendo aberta para algo extraordinário, disse a mulher, enquanto colocava a mão na maçaneta. Os outros se aproximaram, e o silêncio tomou conta da capela, quebrado apenas pelo som de uma respiração coletiva, vibrando em expectativa. Ao abrir a porta, a luz suave da lua iluminou o rosto de uma nova visitante. Era uma jovem com um olhar assombrado, quase como se tivesse atravessado um deserto e encontrado um oásis. Seus cabelos arrepiados dançavam ao vento, e logo uma expressão de renovação tomou conta de seu ser enquanto ela avistava aquelas mulheres reunidas. Desculpem, ela começou, a voz tremendo, eu sou Beatriz. Eu vim aqui por um impulso, algo me trouxe até aqui. Clara logo se lembrou de suas próprias palavras, sobre como uma voz interna a havia levado a buscar esperança. O mesmo eco estava presente agora. Sentiu que a dor era coletiva, mas também a cura. A confiança em Deus começou a vibrar em cada coração ali presente. Vamos nos reunir outra vez. Maria exclamou e rapidamente as mãos foram dadas, formando um círculo, unindo-se em oração.
Beatriz se juntou a elas, encontrando aconchego naquelas mulheres que, até então, não eram mais estranhas, mas irmãs na fé, em luta e transformação. Enquanto a nova oração fluía, Clara sentiu um calor no peito. Uma energia surpreendente, como se velhas correntes de dor estivessem se quebrando e novas raízes de esperança começavam a crescer. Deus, nós não estamos sozinhas. Ela declarou, com a voz mais forte. Nós somos suas filhas, e entregamos nosso passado a ti. Abre nossas almas para a renovação. Beatriz, tocada pelo fervor daquela congregação, começou a chorar. Eu também estou precisando de cura. Uma dor muito profunda me acompanhou por anos. A solidão, a depressão, tudo isso me afastou da luz. Naquele momento, cada mulher era como uma vela acesa, refletindo esperança e fé. As trocas de olhares se tornaram promessas silenciosas de apoio, de que uma não enfrentaria a escuridão sozinha. Então, enquanto oravam, uma suave brisa entrou pela janela, como um sussurro do céu que prometia paz. Clara, profundamente afetuada pela experiência, sentiu a presença de Deus envolvendo-as como um manto de amor. Deus é fiel! Exclamou, e as mulheres ao seu redor começaram a repetir em uníssono. Mas, naquele clamor de adoração, outro som começou a se destacar, um leve tamborilar que aumentava gradualmente, como se uma batida celestial estivesse anunciando algo grande. Os olhares se ajustaram em direção à porta novamente, e o ar da capela parecia vibrar. Que mais estava por vir? Haveria outro testemunho de transformação? Ou a intervenção divina estava prestes a se revelar ali, naquele espaço abençoado? As perguntas pairavam no ambiente, misturando-se a expectativa e a fé. O tamborilar na porta crescia em intensidade, como se quisesse marcar não apenas a hora, mas também um momento crucial. Clara sentiu os cabelos de sua nuca se arrepiar, não apenas pelo som, mas pela atmosfera vibrante que a rodeava. Cada batida ressoava como um convite à fé, um toque suave de Deus em meio à dúvida e à angústia. Vamos, murmurou Maria, com o olhar fixo na porta. As mulheres estavam prestes a ver o que aquele som significava, não podiam hesitar. O círculo de mãos entrelaçadas estabelecia um laço sagrado, uma conexão que ninguém poderia romper. Beatriz, ainda chorando, segurou a mão de Clara, agradecida pelo acolhimento. Vamos abrir com coragem, Clara respondeu, sentindo-se empoderada pela unidade das irmãs. Elas respiraram fundo, em um gesto de comunhão, e Maria, inclinando-se um pouco para frente, puxou a maçaneta. Assim que a porta se abriu, uma luz dourada pareceu escapar para o interior da capela, iluminando cada canto com uma clareza abundante. No limiar da porta, estava um homem alto, magro, com um olhar penetrante que transbordava amor e compaixão. Ele sorriu, e na expressão do seu rosto havia uma paz que fez o coração das mulheres acelerar ainda mais. Eu sou Elias, disse ele, com uma voz suave e reconfortante. O Senhor me enviou a vocês. Um murmúrio de surpresa percorreu o círculo. O ar ficou tenso com expectativa enquanto Clara e as outras mulheres absorviam sua presença. O que aquele homem, que parecia ter saído de um sonho, estava para dizer? Elias continuou, vocês têm clamado por renovação e essência. O Senhor ouviu suas súplicas, e este é apenas o começo. Elias entrou na capela, e com ele, a sensação de que algo incomum estava prestes a acontecer. Cada uma de vocês carrega histórias que precisam ser quebradas, mágoas que precisam ser curadas e sonhos que precisam ser restaurados. A transformação começa aqui e agora. As mulheres sentiam a energia palpável, como se cada palavra dele penetrasse em suas almas e trouxesse à tona emoções profundas. Beatriz, em especial, sentiu um novo tipo de alívio, como se as correntes que aprendiam por tanto tempo começassem a se desfazer. Aquela presença fez-se lembrar de que ela não estava sozinha em sua batalha. Eu sinto a vida pulsando dentro de mim, exclamou Sara, com os olhos brilhando. Clara olhou para suas companheiras, percebendo que o fogo da transformação começava a se acender em cada uma delas. Elias levantou as mãos, e um silêncio reverente pairou sobre o ambiente. Deus quer que vocês conheçam o poder do perdão. Ele quer que vocês deixem para trás tudo que as impede de abraçar um futuro maravilhoso. Vocês estão prontas? Clara fechou os olhos, sentindo a presença do Espírito Santo preencher a capela. O som suave do vento se misturou ao eco das palavras de Elias, criando uma trilha sonora celestial para aquele momento. Ao abrir novamente os olhos, viu cada uma de suas irmãs com um olhar determinado. Estamos prontas! Todas gritaram juntas, como um grito de vitória que ecoou não apenas dentro da capela, mas por todo o espaço sagrado. Mas então, de repente, uma nuvem escura começou a envolver a entrada da capela, como se uma tempestade ameaçasse intervir.
Clara sentiu seu coração acelerar e ao mesmo tempo um chamado profundo dentro de si. O que significava isso? O que aquele alerta significava para elas, naquele momento tão intenso de renovação e entrega? As respostas estavam por vir, mas o que se escondia por trás daquela nuvem? Nervosismo e expectativa começaram a se fundir à esperança, enquanto a presença do desconhecido se tornava uma realidade. A nuvem espessa e sombria pairava sobre a entrada da capela, como um aviso mudo, um presságio de batalhas internas que estavam prestes a se revelar. Clara olhou para Elias, buscando um sinal, uma orientação. O olhar do homem era calmo, segurando um poder sereno que acalmava a tempestade que rugia dentro dela. Ele fez um gesto que parecia chamar cada uma delas para mais perto, como se estivesse convidando-as a se aprofundar na própria escuridão que a cercava. Muitas vezes, o que tememos revelar está escondido sob a superfície. A voz de Elias ressoou, tão clara quanto o som de um sino. A nuvem que veem é um campo de batalha que não é apenas físico, mas também espiritual. É a representação das dúvidas e medos que têm se acumulado ao longo do tempo. Mas hoje será diferente. Hoje, vocês não estão sozinhas. As mulheres se entreolharam, um misto de medo e determinação nos olhos. Sentiam o peso do que estavam prestes a enfrentar, mas sabiam que a luz que Elias trazia era mais forte do que qualquer sombra. Preparem seus corações, Elias continuou, porque a libertação está à porta. Vocês devem estar dispostas a confrontar o que tem sido escondido, a desatar as amarras que vocês mesmas criaram. A renovação que buscam não vem sem desafios, mas lembrem-se, onde há luz, as trevas não podem prevalecer. Como podemos fazer isso? Perguntou Sara, com a voz trêmula mas cheia de esperança. Com fé verdadeira, Elias respondeu, e suas palavras vibraram no ambiente. Convocar a coragem que já existe dentro de vocês é o primeiro passo. Agora, fechem os olhos novamente. Concentrem-se em suas feridas, nas mágoas que têm guardado, e nas sombras que cercam seus corações. Depois, entreguem-nas a Deus. Silêncio. Clara sentiu a pressão crescente de sua respiração, mas também a necessidade urgente de se soltar. Em um movimento coletivo, as mulheres fecharam os olhos e, com as mãos entrelaçadas, começaram a rezar em uníssono. O som de suas vozes, reverberando suavemente, era como um canto de libertação. Cada palavra que proferiam era um ato de entrega. Deus, nós pedimos a sua luz, sua intervenção, liberte-nos dos nossos medos. Elas clamaram, deixando a vulnerabilidade se transformar em força. Enquanto oravam, a nuvem parecia agitar-se, como se respondesse às suas súplicas. Clara sentiu um frio na espinha, mas também uma sensação de alívio, de que algo imenso estava prestes a acontecer. A atmosfera na capela começou a mudar. A luz dourada que irradiava de Elias parecia desafiadora, cercando a escuridão que estava tão presente. Agora, Elias falou, Deus está trazendo à tona o que precisa ser expulso. Permitam-se sentir, e sejam curadas. Um trovão distante soou, e o coração de Clara pulou. Os ventos começaram a soprar dentro da capela, como se a própria criação estivesse respondendo ao clamor das mulheres. Ela viu vislumbres da escuridão que cercava o espaço, mas estava determinada a não sucumbir a ela. Com essa determinação, Clara sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se a luz de Deus estivesse invadindo cada canto de sua alma. Ela não estava mais sozinha. E então, sem aviso, a nuvem escura começou a se dissipar. Clara abriu os olhos, e uma luz tão intensa jorrou sobre elas, ofuscando tudo ao redor. O que viria a seguir? Qual seria a manifestação dessa transformação? Mas naquele momento glorioso, as perguntas se misturavam à esperança. A luz transcendente tocava seus corações, e a expectativa crescia o que mais Deus estava prestes a revelar? Enquanto a luz dourada da presença divina envolvia a capela, Clara e as outras mulheres sentiram um poder sobrenatural surgindo em seus corações. Elas estavam prestes a testemunhar não apenas uma transformação pessoal, mas uma transformação coletiva que ecoaria por todo o vilarejo. Deus está aqui, e a cura vem! Gritou Elias, com uma voz firme e ao mesmo tempo suave. A luz que emanava dele iluminava as faces das mulheres com esperança, dissipando toda a escuridão, como o sol que aparece após a tempestade. As nuvens escuras, antes tão opressoras, foram gradualmente se desvanecendo, e a luz se intensificou a cada clamor de fé. Clara, sentindo a união de todas ali presentes, tomou a dianteira. Vamos, irmãs! Vamos abrir nossos corações e permitir que esse amor incondicional cure nossas feridas. As outras mulheres foram tomando coragem e começaram a declarar, uma a uma, as dores que carregavam. Eu entrego minha solidão. Eu abandono meu medo de não ser suficiente.
Deus, refúgio-me do meu passado. As vozes se uniram como um coral poderoso, elevando-se ao céu, e a capela se tornava um espaço de graça e renascimento. A luz parecia pulsar com cada palavra, como se estivesse acolhendo as histórias de dor e transformando-as em um hino de libertação. A atmosfera se tornava cada vez mais densa de amor e esperança a ponto de repente, uma onda de visão coletiva invadiu o espaço. Clara, sentindo-se guiada, disse: Irmãs, vamos imaginar nossas cadeias se quebrando, as feridas sendo lavadas. Vamos nos ver como novas criaturas, criadas para a luz. O que antes parecia distante agora era palpável. Elas viam Deus removendo suas armaduras de medo e dor, uma a uma. Isso é apenas o começo, disse Elias, com um brilho nos olhos. Este milagre se estende além de vocês. As mulheres sentiram um arrepio de entusiasmo. O fogo que se acendia em seus corações não era apenas pela cura, mas por um chamado divino. Clara percebeu que não era apenas sobre o que estavam deixando para trás, mas o que à frente as esperava. Estamos destinadas a brilhar como luzes em meio à escuridão. Um murmúrio de concordância ecoou. A capela vibrou com um poder imanente. Elias pegou a mão de cada mulher e conduziu-as a um profundo laço de unidade. As questões não se dissipam, mas agora vocês têm uma nova perspectiva. Através do amor, da fé e desta comunidade, vocês enfrentarão tudo. Juntas. De repente, um som de vívido entusiasmo irrompeu na capela. Um pranto alegre de milhares de vozes se ergueu, não mais de desespero, mas de gratidão. Maria, sentindo o poder de Deus, disse: Vamos ser portadoras dessa luz. Não guardaremos isso só para nós. Diante disso, uma decisão coletiva tomou conta da congregação. Elas se organizaram para sair em missão. Clara exclamou: Vamos voltar para o vilarejo, nossos irmãos precisam saber que a transformação é possível. Precisamos testemunhar o que Deus fez por nós. As mulheres saíram da capela com passos firmes, firmando o propósito em seus corações. Clara, Sara, Beatriz, Maria e todas as irmãs decidiram fazer de suas vidas um testemunho vivo. Elas não teriam mais medo da dúvida, em vez disso, se tornariam faróis de esperança, encorajando outros a se abrirem para a graça e a renovação. Enquanto caminhavam pela rua, os vizinhos se voltaram, fixando o olhar nas mulheres radiantes que, antes abatidas, agora exalavam confiança. Elas não apenas compartilhariam seu testemunho, mas também orariam, tocarão cada coração que encontrassem. Nesse momento, novos desafios surgiriam, e a fé seria testada novamente. No entanto, agora, uma fé em comunhão, uma confiança adquirida através do amor e do testemunho, se tornaria a força motriz. Uma nova jornada estava apenas começando, e Clara sabia que, juntos, mais milagres seriam revelados. E ali, sob o céu estrelado, os ventos de mudança sopraram, trazendo consigo a certeza de que o amor e a fé sempre superam as trevas, iluminando não apenas suas vidas, mas as vidas de todos que cruzassem seus caminhos. Agora, nós te convidamos a também fazer parte dessa corrente de transformação. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais corações que necessitam do amor de Deus. Comente suas reações e testemunhos sobre o final, pois cada palavra sua é um testemunho de fé e encorajamento. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação do Senhor. Apenas verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar e espalhar essa mensagem de amor e renovação.